para o modelo hidrodinâmico e vamos lembrar o que nós fizemos. Fundamentalmente, quando a gente monta o modelo hidrodinâmico, o que garante o cenário são as condições de contorno. Então, a gente entra aqui em fronteiras e vamos definir condições de contorno. Condições de contorno abertas, condições de contorno de fronteira de terra. Então, as condições de fronteira aberta, que significa uma fronteira em que você especifica basicamente nível, e ela chama-se aberta porque a água pode entrar e sair conforme o gradiente de pressão do lado de dentro do modelo. Se o gradiente de pressão do lado de dentro do modelo estiver botando água de dentro para fora, a água vai sair, caso contrário, vai entrar. Então, a fronteira é aberta porque a água entra e sai sem você especificar, ok? A única especificação que o modelo tem é que, normalmente, a gente, quando entra aqui no contorno aberto, a gente pode especificar o tipo de contorno, pode ser tipo 0, 1 ou 2, e o 0 significa que o modelo caracteriza o vetor da normal automaticamente conforme a geometria do contorno. O 1 significa que o usuário fornece qual é o ângulo da normal, e o modelo vai usar esse ângulo quando a água estiver entrando de fora para dentro do modelo. E no tipo 2, o ângulo também é fornecido, mas o modelo vai forçar a água a andar nesta direção, quer seja entrando, quer seja saindo. Então, no 0, o usuário não dá o ângulo. Ele é calculado automaticamente pela geometria da malha. O modelo, quando a água está entrando, ela entra na direção normal, a componente tangencial é nula, e quando a água está saindo, ela sai livremente, com qualquer direção. A direção é definida pela hidrodinâmica que vem de dentro do modelo. No tipo 1, o que diferencia do 0 é que o ângulo da normal é o modelador que prescreve. Quando a água está entrando, ela entra na direção com tangencial nula. E quando a água sai, ela sai livremente como quiser, igual no tipo 0. No tipo 2, a água só passa pela fronteira na direção que o usuário indicou. Tá? Então, quando está entrando é oposto à normal, quando está saindo é no mesmo sentido da normal. Então, isso aí é a questão da fronteira aberta. Na fronteira aberta, a gente também deu o nível médio diferencial, que nós pegamos do Raikkonen. Então, que ele pode gerar corrente de deriva, né, fazendo uma oscilação no plano da fronteira aberta, gerando correntes. E também demos um nível médio variável, que representa o desvio do nível médio. Se eu estou colocando aqui tudo 0 alguma coisa, significa que no contorno eu já botei um nível médio aqui, 0,72. Então, aqui o nível médio variável é o desvio do nível médio estático. Eu poderia ter colocado aqui o nível médio completo. Aí eu deveria, na minha fronteira aqui, colocar o nível médio estático 0, porque o meu nível médio variável estaria composto com o valor estático mais a variação.